Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida, nesse 26 de maio de 2025. E, uma vez mais, estamos reunidos para estudar o Evangelho, as palavras de Jesus transcritas pelos seus discípulos. Mas, para estudar uma coisa tão delicada, um assunto tão delicado, que diz tanto ao nosso coração e à nossa consciência, é preciso que a nossa atenção esteja absolutamente focada nesse assunto, nas palavras que vão ser proferidas, nas imagens que serão sugeridas. E é por conta disso que nós fazemos essa leitura inicial, onde vamos nos fixando nas palavras, nos conceitos e com a atenção voltada para o texto, nós vamos nos afastando naturalmente das preocupações do nosso dia a dia. E a espiritualidade aproveita esse momento em que nós saímos das preocupações do dia a dia e vai examinando as necessidades de cada um e provendo com a medicação espiritual, de modo que nós saiamos daqui nos sentindo mais leves, mais saudáveis, mais tranquilos. Então, toda a atenção que nós dedicarmos ao texto que vai ser lido é o espaço que nós oferecemos aos nossos amigos da espiritualidade para nos examinarem, diagnosticarem e aplicarem o remédio, a anestesia, a transfusão fluídica de que nós estejamos necessitados. Então, nossa irmã Aleuda fará a leitura da página da tarde de hoje. Boa tarde a todos. Bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida, onde hoje, segunda-feira, vamos estudar o capítulo ainda 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a morte de entes amados e as perdas prematuras. Daí esse texto, no grande adeus. Foi retirado do livro Justiça Divina, enviado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Cerraste os olhos dos entes amados, orvalhando-lhes o rosto inerte com as lágrimas que te corriam da ternura despedaçada. E inquiriste sem palavras para onde se dirigiam no grande silêncio. Disseste adeus, procurando debalde aquecer-lhes as mãos frias, desfalecentes nas tuas, e colaste neles o ouvido atento, no peito hirto,
indagando do coração prostrado a razão por que parou de bater. Entretanto, o vaso impassível nada pôde informar quanto à destinação do perfume. Ergue as antenas da prece no santuário da tua alma e perceberás o verbo inarticulado daqueles que partiram. Saberá então que te comungam a dor, estendendo-te as mãos ansiosas. Arrojados à vida nova, querem dizer-te que ressurgiram, extasiados perante o sol que a imortalidade lhes apresenta, suspiram por transfundir a saudade e o amor no cálice da esperança para que não desfaleças. Libertos do cárcere em que ainda te encontras, rogam-te a paz e conformação, para que possam, enfim, demandar a renascente manhã que lhes acena dos cimos. Não lhes craves nos ombros a cruz da aflição, nem lhes turves a mente no nevoeiro de pranto que te verte da angústia. Honra-lhes a memória, abraçando os deveres que te legaram, e ajuda-os para que avancem com a tua bênção, de modo a te prepararem lugar na pátria comum em que todos nos reuniremos um dia. São agora companheiros que te pedem fidelidade e consolo para que te confortem, à maneira da árvore que solicita a rega da fonte a fim de preservá-la contra a secura. Ante o fel da separação, trabalha com paciência e confia neles. E quando a agonia da suposta distância te constrinja os refolhos do espírito, deixa que eles próprios te falem ao pensamento sob a luz da oração. Bom estudo para todos. Depois dessa página linda, nós vamos ouvir o resultado do estudo da nossa irmã Sônia sobre perda de pessoas amadas, mortes prematuras e, se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, com a palavra, a nossa irmã Sônia. Boa tarde, sempre um prazer voltar, né? Voltar é bom. Hoje vamos falar de morte, né? Não é um assunto que me faz ficar entusiasmada. Aliás, né? Eu já disse hoje, mês passado, também não era um assunto de grande entusiasmo. Penso eu que sejam pela espiritualidade os assuntos que eu principalmente preciso ver-me à frente deles para realmente ser uma espírita de fato, né? É muito fácil a gente dizer, eu gosto do espiritismo, mas do que gostar? Ou cumprir, fazer a sua vida dentro dessa filosofia maravilhosa, explicativa, reconfortadora do Espiritismo. Então é que a gente vai fazer isso aqui. Vocês sabem, né, que nós estudamos e é sempre muito agradável, mas requer tempo. E a gente faz as nossas... A minha irmã aí digita tudo e nós temos umas 3 ou 4 pastas com tudo digitado. E qual é a nossa surpresa? Quando a gente olha, fala, não tem nada pesquisado. Vamos começar do zero. É sempre mais uma tentativa, né, de estudar mais. E esse não tinha nada. Eu, Sueli, não achei
nada estudado anteriormente, nem por mim, nem por você. Então, esse é o avant-première desse item 21 e 22, dentro desse longo capítulo 5, ele é longo, ainda falta muito, que a gente vai falar, lembra bem, o capítulo, a gente não pode perder isso da cabeça. Bem-aventurados os aflitos, felizes aqueles que estão passando por aflições. Está de acordo, não é? Qual é a nossa estada aqui? Espíritos imperfeitos que estamos, ora sendo testados, você é realmente humilde? Vamos lá. Ora a gente está passando por dificuldades, lições mais difíceis, para que a gente possa buscar a conformação, a resignação, o aprendizado. Não é isso? Essa é a nossa... Então, Bem-aventurados os aflitos, me parece que é o capítulo mais importante de tudo. Porque ele está dizendo, felizes os que sofrem. Nossa, que paradoxo é esse, Sônia? Isso é coisa de maluco? Não, não é coisa de maluco. Nós não estamos lendo o Evangelho. O Evangelho não é o nosso livrinho que nos ensina a nos comportar, a melhorar aqui no planeta Terra. O Evangelho não é a palavra de Jesus, que fez tudo para que a gente aprendesse, não é o nosso mestre? Então, nós estamos nesse capítulo aprendendo a passar pelas nossas dificuldades, pelas nossas dores, sem resmungação, sem, ai, coitado de mim, isso leva ao progresso? Não. Isso é aluno reprovado. Volta, talvez até com mais dor. Então, vamos tentar, né, esse capítulo 5, ele é muito importante, que ele vai nos ensinar como nos comportar. E não esquecer que nós não estamos num parque de diversões, nós estamos a trabalho. E como Deus é todo poderoso e bondade, Ele não nos castiga, Ele nos oferece muitas coisas boas. Qual é a coisa boa que eu sempre repito aqui? Nascer no Brasil. É um privilégio ser brasileiro. Porque tem terremoto, tem vulcão, tem maremoto, mas você disse, olha, mas tem corrupção. Ah, mas corrupção é coisa nossa. É aprendizado nosso. Natureza é divino. Então o divino nos recebeu para que a gente faça um bom trabalho. É a escola que nos recebe cheirosa, com bons professores, aconchegante, acolhedora. Então, quando a gente vai falar da morte, claro que não tem morte. Não sei qual palavra o nosso vocabulário da língua portuguesa vai um dia, certamente, essa palavra morte a desaparecer como coisa que se perda, que faz parte do ciclo da vida, nascer, se desenvolver, crescer, reproduzir e morrer. Mas quando a gente fala da morte da natureza, a gente fica triste. A minha árvore lá da creche Escola Recrescer, que eu sempre é o meu exemplo, está toda sem folha já. Estamos no outono. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco ela vai florescer. Essa certeza nos faz ver a morte da natureza como uma coisa tranquila, renovadora. Mas eu não vou falar, quer dizer, esse estudo de hoje não é para falar dessa morte da natureza, é para falar da nossa morte. Mas de verdade nós morremos? Claro que não. Nós aprendemos que nós somos espíritos imortais. O que acaba? Esse corpo. O que é esse corpo? Uma veste. Esse corpo é igual à natureza. Ele é orgânico. Portanto, ele vai morrer.
mas o corpo, não o espírito. Então, quando a gente tem perdas das pessoas amadas, perda da pessoa amada não existe. A gente só vai mudar de mundo. Quer dizer, a minha irmã Solange, que desencarnou há quase 5 anos, ela está no mundo espiritual e eu aqui estou no mundo da terra. Mas nós não nos separamos. Eu só não posso vê-la, mas posso senti-la. Então, é um conforto, total explicação. E aqui, relendo, que a gente faz a palestra, esquece ela lá na gaveta, passado uns 15 dias a gente vai ler para cá, para o dia de hoje. Então, olha o que diz. Isso aqui já é um espírito que em 1863, ele era da Sociedade Espírita de Paris, falou a respeito, pensou a respeito, nos explicou a respeito da saída do desencarne das pessoas que nós amamos, a chamada mortes prematuras, e se eu fosse um homem de bem, teria morrido. Então, o que é um francês? Sanzão. Ele diz o seguinte, primeiro eu vou ler, tá? Para depois a gente ler, para depois a gente poder interpretar isso. Diz ele, reflexão sobre a avaliação da justiça divina. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida, ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil na flor da idade. Que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. Primeira palavra que a gente vai questionar é morte prematura. Essa palavra não há morte prematura. A morte é dentro de um tempo designado por Deus. Essa palavra vai nos colocar em oposição morrer moço, morrer velho. Esse prematura tem a ver com a nossa idade biológica. Uma pessoa que morra aos 20 e eu que morra aos 80, a minha morte é esperada. Estou ficando envelhecida, o corpo está chegando ao seu final. Tem reparo aqui, reparo ali, mas é como um carro. Tem hora que a mecânica não resiste e vai embora. E morte prematura, então, não tem que ver com o tempo de vida, mas com a idade da gente, o que é muito diferente. É o tempo espiritual. O que ele está falando aqui é o tempo espiritual. Nós temos saída do mundo dos encarnados de pessoas jovens, pessoas que morrem com 20, 30, 40 anos, e a gente fala assim, ai, que pena, ele morreu tão cedo. Esse é o prematura que ele se refere aqui. Mas por que essa morte chegou tão cedo? Ele podia ter vivido mais, ele podia ter feito mais coisas. Não. O tempo nosso não é designado por nós. É o tempo espiritualmente designado por mim. Que graças a Deus a gente não tem essa lembrança, né? É o tempo que nós pedimos para cumprir com a nossa missão. E às vezes esses espíritos que vão com menos idade, eles cumpriram a missão deles. Eles vieram aqui e por pouco tempo cumpriram a missão que eles se responsabilizaram. Eu tive uma irmã que faleceu aos 7 anos. Esse falecimento aos 7 anos foi uma vida curtíssima,
Mas os 7 anos dela, dava para a gente perceber naquela época, eu era bem jovem, que ela não conseguia aprender coisa nenhuma, mas sabia cantar em inglês, todas as músicas. Era uma menina lindíssima e boníssima. E eu me lembro quando ela teve convulsão, e foi a última convulsão que ela teve ataque epilético, mas não era epilética. Ela disse: Sônia, não é nada não. E ela estava morrendo. Então, ela só precisou desse tempo. Foi muito doloroso para todos nós, mas depois ela passou a ser uma grande companheira nossa. Ela estava sempre presente entre nós, espiritualmente. Penso que ela já tenha encarnado de novo, né? Mas a minha mãe ficou muito conformada. O doutor Silvio, que era nosso amigo, presidente dessa casa, nos explicou isso muito bem. Nós já éramos espíritas, minha mãe era espírita, minha avó, todos nós conseguíamos. E a Silvinha fez parte da nossa infância espiritualmente, e certamente ela nos acompanhou muito bem. Então, para a gente se desesperar. Os pais se desesperam muito, o que não deve ser uma dor imensa. Por quê? Porque essa dor imensa é um ponto de vista também. Porque a gente pensa que a morte tem que vir pelas idades. Então a gente acha que é uma injustiça. Como pode ser isso? Meu filho e na minha frente. Isso é uma injustiça? É uma maldade divina? Não é nada disso. Ele explica isso claramente aqui. Não é isso. É que todos nós temos um tempo para cumprir com as nossas missões. O que nós não podemos fazer, o que foi a minha palestra anterior, antecipar por conta própria. Isso nós não temos direito, porque a nossa vida é uma doação divina. Isso nós não podemos nos permitir, porque aí é o contrário. O que a gente está fazendo? Eu vim para uma missão, tenho esse período e resolvi que eu não posso sofrer, que eu não quero sentir essa dor e pum, dou um tiro no meu coração. Isso não pode. Mas essa acontece naturalmente, é um processo natural. E os pais, Sônia, você está sendo muito fria, muito boazinha falando nisso. Os pais se desesperam. A dor é grande. Vamos dizer, uma pessoa aquela que trazia o pão para casa, de repente tem um câncer e morre. Gente, isso não vamos avaliar isso com desespero, nem dizer Deus não foi bom para mim. Não é nada disso. A missão daquele espírito estava cumprida. E aquela coisa que a gente não consegue perceber. Nós sempre somos providos divinamente. Só que nós não conseguimos perceber isso, porque nós somos tão egoístas, nós nos achamos tão bons, maravilhosos, que não podemos sofrer nada, que nos desesperamos. E aí tem 2 procedimentos. Vamos falar primeiro dos pais, que eu acho que é a morte mais doída, mais profunda. Aqueles pais que se desesperam e tocam a vida de qualquer maneira. Isso é bom? Não, isso é errado. Nós, com a nossa dor, se nós queremos minimizar essa dor e nós entendermos que a morte foi só do corpo físico, nessa leitura que a Leuda fala, nós precisamos oferecer todo esse amor que meu filho não precisa mais para outros, para tantos que não tem ninguém. Então, o que a gente percebe
que os pais que entenderam e que ofereceram, em vez de se desesperarem, se afastarem da sociedade, ficarem doentes mesmo por causa dessa perda tão querida, tem que fazer um movimento contrário. E esse movimento contrário vai ajudar aquele filho que desencarnou? Vai sim. Porque nós vamos ler ainda hoje que esse choro incompreensivo não vai tornar esse filho desencarnado feliz, nem vai ajudá-lo no seu progresso espiritual, porque ele ficará preocupado com esses pais. Então a gente precisa ter um pensamento do espírito, se nós quisermos ser um espírito de fato, é saber que a morte prematura, ele está falando de tempo de vida na Terra. Tempo de vida espiritual é determinado por Deus. E quando nós saímos mais cedo desse mundo de provas e expiações, mais nós teremos cumprido a nossa missão e, por vezes, também nós estávamos num bom caminho e fomos retirados por um acidente automobilístico, porque íamos traçar um caminho que ia jogar fora tudo aquele aprendizado. Pode acontecer isso? Pode ser. A gente conhece alguns casos de pessoas maravilhosas que a gente via que estava indo muito bem. De repente a gente viu que aquela filosofia de vida estava saindo para alguma coisa que ia afundar tudo que já tinha sido construído. E aí um acidente automobilístico termina isso em minutos. É chocante. Tem que ser bem conhecedora do espiritismo para aceitar isso. Mas é uma verdade. Então, é isso que está explicado aqui. Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na Terra. Deus julga. Quem sabe nos avaliar, é Deus. Não é o outro. Coitadinho, ele não merecia isso. Quem sabe o que a gente merece ou não merece? Só nós mesmos e Deus. Regozijai-vos, quer dizer, alegrai-vos, ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de miséria. Porque o que o autor aqui, o Francisco, está colocando, em 1863, que isso aqui não é parque de diversões, gente. Temos que ter consciência disso. Aí você vai perguntar, mas Sônia, você fala 1000 vezes em felicidade. Sim, nós temos momentos de felicidade, como a natureza brasileira, que todo brasileiro é um espírito de melhor qualidade, porque o nosso ambiente físico e espiritual é de uma grandeza enorme. Embora o pessoal queira desmatar, mas a gente não sabe o que é ter vulcão, terremoto, que acaba, que coloca você sempre num estado de inquietude. Então, a gente tem momentos, sim, de felicidade. E também esses momentos de felicidade, ou até a própria felicidade, por que no Espiritismo fala que felicidade não é deste mundo? É porque nós somos muito ruins, gente. Não vamos ser bonzinhos com a gente, né? Porque aí a gente não melhora. Se tem 10, nós queremos 15, se tem 15, a gente quer 20, se tem 20, a gente quer 25. Nós somos altamente materialistas. É um esforço que nós estamos fazendo
imenso para minimizar esse materialismo. Mas nós somos. Então isso faz com que a nossa felicidade nunca aconteça, né? Outro dia eu estava conversando, né? Aí eu fiquei pensando quantas vezes nós estamos reclamando ou estamos nunca satisfeitos. Já reparou? Nós nunca estamos satisfeitos. O médico fala para a gente: olha, dona Sônia, seus exames com a sua idade tão maravilhosos. Pô, beleza, tá bom, né? Estou andando, estou falando, estou dando aula. Mas a gente, doutor, mas se essa coluna aqui não doesse ainda tanto depois do exercício, seria melhor. Ué, não dói, vai doer. A gente tem sempre uma motivação para reclamar. Vamos pensar nisso? Olha, eu estou agora na reta final, eu estou tentando, com um esforço danado, primeira coisa, entro da minha casa. Obrigada, meu Deus. Tem uma Nossa Senhora lá perto da minha cama. Obrigada, Nossa Senhora, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje eu estou muito feliz, porque eu fui dar aula para os meus meninos de 6, 7 anos. Cheguei na sala, tia Sônia, tudo aqui nas minhas pernas. E eu entrei feliz, dando aula, sabendo que tinha palestra, mas foi tudo ótimo. Maravilhoso, porque eu me predisponho. Hoje, quando eu acordei de manhã, vou dar aula, vou fazer o melhor que eu sei. Claro que é uma coisa já cansativa, mas eu não estou cansada. Esse sentimento é que nos faz ficar melhor. E dizer, essa vida é boa? É ótima. Quer viver? Quero. Então, pode mudar. Obrigada. Os espíritas sabem que a alma vive melhor desembaraçada do corpo carnal. Nós sabemos que quando a gente vai ficar mais leve, logo que o espírito é leve, ele pode ir a todos os lugares, ele tem uma mobilidade total. Nós sabemos que isso vai acontecer. Mas, Sônia, nós já morremos, gente, muitas vezes, mas nós não lembramos. Mas a sensação, sabe quando essa sensação existe? Todo mundo aqui já foi alguma vez anestesiado. Não é bom quando a gente vai fazer uma cirurgia, é anestesiado e não sente nada. Então, eu penso que possa ser assim. A gente vai perder o corpo físico, vamos nos preparar para isso e quando chegar lá, eu acho que a gente acorda, vai ter um monte de gente nos recebendo ou não, né? Mas a leveza espiritual vai nos ajudar muito. Aí eu gosto muito do José Carlos de Luca. Olha o que ele fala. O texto é claramente vivos. A morte não é o fim, é apenas um portal que leva o espírito para outras dimensões do universo. A gente já viu isso. É apenas um portal que... Impossível que a pessoa que você tanto amou nesta vida esteja morta. Ela continua viva enquanto habita o mundo dos espíritos, de onde viemos e para onde regressaremos. Nossos amores continuam vivos, habitando uma das infinitas moradas existentes na casa do Pai, conforme afirmou Jesus. Eles nos sentem porque os laços de afeto que construímos não se rompe com a morte do corpo. O amor é mais forte do que a morte. Que frase mais bonita do que essa? Então, quando nós perdemos irmãos, pais, como que aquele amor do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos desaparece? Eles jamais, eles estão dentro da gente. E como que eles refletem isso na maneira da gente ser? Dizem, né, na família, nossa, você se parece tanto com o seu pai, eu me sinto tão orgulhosa. Não é só fisicamente que eu sei que me pareço, mas na maneira de ser, na maneira de me relacionar com as pessoas. Outra coisa boa que a gente escuta, minha mãe era ativa pra caramba, trabalhava. Nossa, você está tão ativa. Olha que coisa boa. Dona Edith, outra vez,
Então, essas coisas nos confortam e nos aproximam permanentemente. A Solange, essa minha irmã que desencarnou há pouco tempo, eu entrei na escola, bom dia, bom dia. Aí uma colega chegou para mim, nossa, Solange está aí com você. Eu falei, ela é sempre bem-vinda. Porque ela também trabalhou na escola. Olha que bom, meu dia ficou até melhor. Falei, minha irmã está me acompanhando. E quantas vezes, né, eu falo, ficou assim, Solange, bem que você podia me dar umas ideias. Aí, juro, é verdade. Eu pego o papel, tem coisas de escola que eu não sou muito boa. E ela era ótima. Aí eu começo a escrever e ligo para minha colega. Vem cá, Solange baixou aqui agora. Por que, Solange? O que houve? Você não imagina o que eu fiz? É assim, quando a gente escrever peça de teatro, essas coisas eu sei fazer mais ou menos. Eu acho que eu faço até direitinho. Mas arrumar roupa para criança eu não sou muito boa, não. E um dia eu escrevi, gente, botei a roupa, música. Falei, não é, isso não sou eu. Aí eu falei, Verônica, corre aqui, Solange veio aqui. E realmente, gente, ela falou, Sônia, você até desenhou, tá maluca? Eu falei, não sou eu, é minha irmã que veio aqui me ajudar. Então, esse contato permanente com a minha irmã, né, nas ações, na maneira de ser, nas ideias, isso é para dizer para a gente, o amor é mais forte que a morte. Não os tratemos como mortos, como se não participasse mais de nossa vida. Eles nos percebem, nos acompanham, torcem pelo nosso sucesso, oram por nós e precisam também do nosso ânimo, do nosso riso, das nossas conversas e das nossas peças. Olha uma coisa antipática. Não vamos falar na Solange, não. Isso, fulano vai chorar. Vamos falar dos nossos mortos, sim. Eles foram importantes para nós. E eles, imaginam, as vibrações que nós emanamos para ele, que sossegam os corações deles, que os abraçam. Gente, então, é uma coisa horrorosa. Coisas assim que eu acho impossível. Mas fazem, olha como nós somos materialistas. Nós não podemos falar porque o fulano vai chorar, porque o doente vai ficar triste. Mas nós podemos guardar o armário da nossa irmã inteirinho. Não dá nada, deixa aí. Isso me lembra a fulano. Não mexe no quarto do meu filho. Quero que esteja como ele sempre deixou. Está certo isso? Claro que não, né, gente? Aquilo é material. Aquilo não vale de nada. Agora, quanto seria bom para o seu filho se você pegasse tudo aquilo e desse para quem está nu, sem roupa, sentindo frio, sentindo um esfarrapado? Uma casa que já se viu das panelas, dos tapetes, mas a gente não pode falar, porque vai fazer o fulano chorar. Mas pode ficar os tapetes com as panelas, com as joias. O que é isso, gente? Isso é material. Isso me recorda ela. Precisa de joia para recordar? Pensa bem, como nós somos paradoxais. Nós estamos sempre nos opondo de ação. Isso está certo? Não está certo. Podemos chorar de saudade, eles vão se emocionar, mas não choremos o desespero, eles vão sofrer. Podemos até nos entristecer por não os vermos do nosso lado, eles entenderão, mas não façamos da nossa vida uma tristeza contínua. Eles ficarão mais tristes ainda. Me lembro de pessoas que antigamente, já posso falar antigamente, bem antigamente, as pessoas se botavam de preto e nunca mais tiravam preto. Luto eterno. Tá certo? Não, eu agora não faço isso,
não danço, não pano. Por que não dança? Porque não vou ajudar. Vai ajudar, vai lá no... Não, me lembra isso. Gente, isso é desculpa. Isso é vontade de não fazer nada. Isso é se pôr um maior sofredor do mundo. O que nós não somos. Somos um dos sofredores. Cada um com aquilo que fez. Sofro mais porque fui mais, pequei mais, fui mais ruim, pratiquei mais ações. A gente tem que ter humildade. A humildade começa por nós mesmos, nos nossos atos, na nossa avaliação. É triste. Sônia, você fica triste? Sim, eu sempre conto para vocês. Quando ia fazer terapia, pagava uma nota que o terapeuta é caro, e saía, chorando. Vinha de Leblon a Barra da Tijuca, chorando. Por que eu chorava? Por causa do dinheiro que eu pagava? Não. Porque eu descobri uma Sônia ruim demais, cheia de dificuldades. O que eu dizia que o outro era culpado, a culpada era eu. E até que a gente reconheça isso, faça uma revisão, uma mudança, ela acontece, mas bem devagarzinho. Ela é persistente, nem sempre. Na hora que toca lá na ferida da gente, a gente explode de vez em quando e volta tudo zero. Então, tenhamos cuidado, humildade com a gente. Muitos jovens se desencarnam somente encontram paz no mundo espiritual quando veem os pais destinando o tempo que teriam ao lado deles no auxílio a jovens ou crianças que aqui na Terra se encontram em situação de carência e abandono. Quando a saudade se veste de caridade, o amor cura a angústia da separação, seja para nós que ficamos, seja para os que partiram. Veja bem, olha que coisa bonita. A saudade se veste de caridade. O que a gente define caridade? Já falei isso umas 4, 5. Caridade é amor em movimento. O que é amor em movimento? A gente fazer para o outro algo que acalente a sua dor e acalente a nossa também. Então, quando eu estou trabalhando, quando eu estou fazendo as coisas, quando eu estou doando, a dor está aqui, mas eu estou trabalhando, eu estou tentando, todo esse amor que eu já não posso passar diretamente, eu estou oferecendo ao outro. Então isso não cura, gente, a saudade, mas minimiza a saudade. O grão tem que morrer para germinar e dar novos frutos. Eis o ciclo da vida. O grão que morre e se transforma em pão para saciar a fome de muitos. Olha que coisa bonita. Morre, a morte daquele meu filho prematuro vai me permitir um movimento de caridade em que eu vou saciar ou a fome física ou a fome espiritual e emocional de tantos que choram ao meu derredor. Esse é o 21. Como nós nos consolarmos e como nós entendemos uma morte que é prematura, tendo em vista o tempo de vida na Terra, nesse planeta. Certo? Agora vem o 22. Se fosse um homem de bem, esse a gente fala muito, teria morrido. É a gente de aquele cara é um horroroso, por que ele não morreu e o outro que nada fazia está aqui para continuar perturbando a gente? Resposta rápida e ligeira. Olha, é lógico, o de bem já fez o bem, cumpriu a sua dívida, palmas para ele, sai do auditório. Mas ele não precisa mais de plateia. Mas aquele que é mau, que ainda não entendeu alguma coisa para minimizar, para atenuar a sua maldade, ele precisa ficar mais tempo.
Olha a justiça divina se fazendo. Dá tempo a quem precisa. Ele precisa estar mais aqui. Mas só é para fazer mais maldade? Não. Para ele reconhecer que alguma coisa ele pode fazer para sair daquela dívida tão ruim. Então, gente, vamos agradecer a Deus porque a gente conheceu aquele homem de bem, porque se ele é de bem é porque ele também nos ajudou, e rogar sempre. Eu me lembro que a primeira vez, faz muitos anos, eu estava indo para a escola de ônibus, passei de frente o quartel dos PM, da polícia militar, tinha ali na Frei Caneca, ali numa rua, e vi numa escadaria, descia uma moça completamente enlouquecida. Eu fiquei muito assustada, era muito nova naquela época. Falei, meu Deus, que coisa horrível, né? Mas já era, quer dizer, eu já nasci espírita, numa casa espírita. Aí eu me lembro que eu fui rezando até Botafogo, onde eu trabalhava, por aquela mulher. E aí jurei a mim mesmo, nunca chamar ninguém de louca. Falei, meu Deus, eu nunca vou falar, você é um louco. Que coisa horrível que é uma pessoa louca. Ela veio completamente alucinada, descendo a escadaria abaixo. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, nas nossas palavras. Quando vê uma pessoa fazendo muita maldade, e a gente vê bastante, né? A gente, em vez de xingar, falar palavrão, a gente deve falar, Deus, apiede-se desse homem, dessa mulher. Muitas vezes em escola você assiste isso, muitas vezes pai querendo agredir, xingando a gente, mas a gente sempre respira fundo para não dar vontade de dar um soco nele também e pede a Deus, chama a Falange Abel Sebastião de Almeida para tomar conta. Eles precisam sempre de misericórdia. Reflexão sobre a morte do homem de bem, não da do homem de mal. Aí, essa psicografia é de 1861, Espírito Fenelon. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja de um homem de mal, apressai-vos a dizer, gostaria mais que este fosse, estáis grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Veja bem, olha o sentido do estudo de hoje. É tempo espiritual nosso aqui na Terra. Nós não estamos falando do tempo corporal, tempo espiritual aqui na Terra. O tempo é determinado por poder divino. E esse tempo tem como ponto de vista a nossa missão aqui na Terra. Como nós vamos cumprir para melhorar o nosso progresso espiritual. É isso. Por que quererias, pois que o mal não tivesse tempo de acabar e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que direis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se retirasse da prisão, que se retivesse na prisão, enquanto que se desse liberdade àquele que não tinha direito? Veja bem, o prisioneiro cumpriu, 30 anos acabou, cumpriu fora da prisão, não é assim? Que deve ser feito, é a lei. Aí vocês veem como a lei nossa, a lei humana, pouco a pouco, ela vai se aproximando da lei divina. Ele faz uma comparação aqui, ó, a lei espiritual com a lei dos homens. A lei não tem um prazo. Eu fiz uma tal coisa, tem os artigos, né? E dentro dos artigos se dá o tempo em que ele vai ficar afastado da sociedade. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 200 anos, que a gente já teve aí, né?
Acabado aquele prazo, ele tem que estar fora. Então a mesma coisa aqui. O homem de bem que vai embora, porque o prazo terminado, dever cumprido, certo? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, que enquanto estiver sobre a terra, estás em cativeiro. E por que ele diz que a terra é cativeiro? A terra é a comparação entre prisão agora e cativeiro, a terra, eles colocam no mesmo nível. Por quê? Porque o cativeiro é porque a gente já foi estudar isso para trás. Nós somos espíritos imperfeitos, que esse cativeiro é esse corpo físico aqui, ó. Mas é tão bom meu corpo, eu faço ginástica, eu sou corpo. Sim, cuidai bem do seu corpo. Porque o espírito precisa disso. Mas esse corpo, quando a gente estiver num estado espiritual melhor, nós vamos considerar esse corpo uma prisão. Ele é mais pesado, ele é menos sensitivo. Lembra que a gente sempre faz... A Lilda foi a minha guia nessa coisa. A gente veio de animal, né? A gente era mais para animal, era um ser racional animalizado, então os instintos era que a gente trabalhava mais. Depois a gente foi melhorando. Descobrimos que nós éramos o animal racional. Tínhamos cérebro, e esse cérebro faz as suas conexões, em que nós fomos capazes de falar e escrever. Nós somos os únicos animais que falamos e escrevemos. E atualmente, no século XXI, nós estamos no nível do sentimento. Daí, qual é o sentimento maior? O amor. Daí, a presença do nosso Mestre Jesus Cristo, que veio nos ensinar o que é amar. E o amor que ele fala não é esse amorzinho individual, é um amor coletivo. O amor em que nós precisamos nos considerar. Todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Daí precisa haver um valor fraternidade. Vamos terminando. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. E frequentemente o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas. Quais são as nossas faculdades que são limitadas? Dos sentidos, que é o estágio maior, que o conjunto do grande todo escapa aos sentidos obtusos. A gente ainda não tem sensibilidade, né? Nós temos 5 órgãos de sentido e tem um 6º. Quando tem mediunidade, há um 6º sentido. Mas nós não temos ainda esses sentidos limpos, aperfeiçoados, amorosos para perceber mais. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Então, que ele vai estar colocando bem claro o que a gente já falou aqui. Essa vida material para nós tem uma plenitude, é mentira. A plenitude é a nossa vida espiritual. Enquanto a gente não descer com esse olhar materialista, não espiritualizar o nosso olhar, nós vamos ter que vir milhares de meses. Por isso que estudar a tarde de hoje para a gente é sempre uma tarde maravilhosa,
porque nós estamos tentando, nos esforçando ao máximo para minimizar essa vida materialista, para não achar isso a beleza da nossa permanência e melhorar a nossa vida espiritual, porque essa é imortal. Cabe aqui encerrarmos esta reflexão. Vê como eu estou rápida agora? Estou ficando rapidinha. Sobre a justiça divina, com o texto de José Carlos de Luca. Então, o que a gente refletiu no 21 e 22? A justiça divina frente a uma morte prematura, perda dos nossos entes queridos, e porque o homem bem vai embora e o mal. A gente percebeu que o tempo é o tempo da nossa ida, está determinado pelas forças divinas. Que esse tempo vai colocar para nós o tempo que nós precisamos para cumprir com as nossas obrigações. Quando eu fiz isso, eu pensei numa coisa. Pensei em 3 pessoas. Chico Xavier, o Papa Francisco e o Divaldo Franco. Todos 3 morreram, desencarnaram, já idosos, né? Certo? 89, né? 80 e pouco. Um tempo bem vivido. Sônia, e aí? Como você vai responder a isso? São os missionários. O tempo deles devia ser eterno. São os missionários. Mas como eles são missionários de corpo físico, o corpo físico vai embora. Mas esses missionários, eles vieram para nos ajudar. Eles vieram para nos mostrar que apesar, olha que coisa bonita que a gente aprendeu agora, nesse mês de abril e maio. O Papa Francisco, claro que ele sabia que ele estava indo embora, mas ele fez questão de falar, de estar presente no domingo de Páscoa. Olha como ele marcou a fala dele de uma pessoa do século XXI, de uma igreja católica extremamente conservadora, que é preciso perdoar e acolher todos. Deus não escolhe os seus filhos. Deus é Pai de todos. Jesus abraçou os reis? Não, abraçou os pecadores, o que nós colocamos como pecadores. Porque todos somos pecadores. Mas nós selecionamos, você eu não. Olha que coisa bonita. E o Divaldo Franco esperou o mês de maio, falou da sua última doença, do câncer que atingiu, da dor, e ainda disse assim na palestra: eu gostei de ter ficado mais um pouquinho. Ele mostrou como é bom, como é grato, como nós temos gratidão por esta vida. E trabalhou sempre. Então, olha que esses homens que vivem mais tempo, eles vêm, são missionários. Quando eu vi o Divaldo desencarnado, eu fiquei com tanta, não foi pena né? Mas assim, nossa, mas ele vai ficar longe da gente agora. É como se ele fosse um Deus presente para a gente aqui, né? Falando sempre boas palavras. Eu me lembro na pandemia, o Chico Xavier tinha uma prece, que eu não me lembro mais agora. Nossa, eu ouvi essa prece muitas vezes, porque me consolava muito. Então são pessoas que ficam, né, como o Papa Francisco, como ele segurou
a postura dele filosófica nova da Igreja Católica. Eu acho que quando a gente vive assim, Deus fala assim, não, fica aí, meu filho, fica aí, que segura essa gente está maluca demais. Então segura esse povo aí. Aí o que o José Carlos de Lucas tem um texto, capa, galocha e guarda-chuva. Olha bem, é o encerramento para vocês verem com que simplicidade o De Lucas descreve tudo isso que a gente conversou. Jesus apresenta Deus como um Pai cheio de misericórdia, um Deus que não pune, na medida em que não pode condenar aquilo que Ele mesmo criou com tanto amor. Um Deus que sabe que falhas são degraus de crescimento. Um Deus que não castiga, porque orienta e educa. Gente, pelo amor de Deus, quando vai Deus castigou. Não, Deus não castiga. Ele orienta e educa. Ele é um Pai amoroso. Deus que apaga as chamas do fogo do inferno com os ventos da renovação que cada um é capaz de fazer em sua vida. Quem é dono da nossa vida? Nós. Quem se renova? Nós. Um Deus que se importa mais com amor do que com o pecado. Um Deus que acredita na sua criação e jamais desiste dela. Posso desistir do meu filho? Não, né? Deus não nos livrará das tempestades da vida. Neste dia, Ele fará como minha mãe fazia nos dias de chuva. Agora vem um conto do De Lucas, em que eu não queria ir para a escola. Minha mãe não me dava moleza. Ela me oferecia capa, galocha e guarda-chuva e me mandava para a escola. Deus também faz assim. Precisamos da experiência difícil para desenvolver os nossos talentos. Uma vida inteira de facilidades nos deixaria entorpecidos, frágeis e infelizes, pois o homem somente se realiza quando ele se movimenta na busca do melhor de si mesmo. Deus não nos poupa dos aguaceiros, mas nos dá o guarda-chuva da fé. A capa da coragem e as galochas que nos levam aos passos que precisam ser dados na superação da adversidade. Vou repetir. O aguaceiro que cai, o sofrimento, nós vamos nos proteger com o guarda-chuva da fé. A coragem e as galochas, quer dizer, ser corajoso, não desistir, é como as galochas que nos levam aos passos que precisam dar da superação. Quer dizer, aguentar o sofrimento, não ficar e dar adversidade. O que é dar tudo aquilo que nos é contrário? Não vou falar a palavra inimigo, que nos contraria. E depois da tempestade, nos tornamos mais fortes, sábios e amadurecidos. Gente, sábio é quando a gente já ralou bem. Porque olhamos para nós mesmos e, surpreso, descobrimos que Deus se escondia num lugar onde nunca havíamos procurado. Aonde? Dentro de nós mesmos. E repetindo, por que dentro de nós mesmos? Porque nós trazemos dentro de nós fagulhas divinas. Boa tarde.